Muito bom dia a todos, muito obrigado a vocês que fizeram essa introdução. Eu, na verdade, nunca pensei que eu fosse campear o ponte algum dia, hein? É um privilégio que vocês me concedem de participar aí dessa cultura gaúcha, dessa vivência gaúcha tão rica e tão marcada também por essas tragédias recentes, não é? Todos nós acompanhamos, oramos muito e participamos de alguma forma, mas eu fico muito satisfeito de poder participar agora nessa fase seguinte, né? Porque no primeiro momento a mobilização sempre é muito grande, há aquela comoção emocional, a mídia está cobrindo e destacando as tragédias, então acaba havendo uma mobilização grande de recursos, de profissionais, de investimentos no momento inicial das tragédias, mas logo depois isso vai esmorecendo. E é quando as necessidades na área de saúde mental ficam mais proeminentes, não é? Então, eu achei lindo que vocês tenham promovido essa aproximação multidisciplinar, não é? Com esse objetivo de tratar o pós-trauma, não é? E aí vem inúmeras situações. Nós ainda estamos vivendo o rescaldo da pandemia da Covid-19. E não passou. As consequências estão aí, não é? Na educação, na saúde, nos profissionais que se envolveram, se desgastaram excessivamente, e na concepção de vida que a população mundial teve que reformular, não é? Porque, na verdade, a fragilidade humana fica evidente nesses momentos, a nossa vulnerabilidade, a nossa condição de miseráveis, pobres, cegos e nus, fica muito evidente, não é? Então, isso é chocante, porque nós temos aquela onipotência presunçosa de sermos iguais a Deus, que nunca vamos ser, mas essa onipotência presunçosa muitas vezes nos embaraça. E quando vem uma tragédia, como aconteceu com a Covid, no tempo da Covid-19, e agora com a tragédia que assolou o Rio Grande do Sul, vem à tona essa necessidade de refletir sobre a nossa fragilidade, a nossa condição humana e o que isso pode nos trazer de ensinamento daí para frente. Quando o Marcelo me convidou para essa palestra, ele me falou sobre o tema de depressão que vocês tinham escolhido. Eu havia acabado de ler esse artigo com que eu vou compartilhar com vocês. E eu estava muito mobilizado por essa nova abordagem da questão da depressão. E fiz essa proposta para ele, que eu faria uma palestra a partir dessa leitura recente. Eu sei que ele ficou assim um pouco reticente, mas teve confiança e deixou na mão de Deus, né? E eu também. E eu agradeço a confiança dele e peço a Deus que nos dê um momento muito rico e proveitoso nesse momento. Eu estou me referindo a esse trabalho especificamente, a experiência vivenciada da depressão, que é uma publicação recente dessa revista, que é a revista da Associação Mundial de Psiquiatria. Ela foi publicada em 2023, em inglês, mas agora, em 2024, ela teve a sua tradução para o português e veio a minhas mãos. E o artigo é extremamente interessante, me pareceu criativo, esclarecedor, por isso eu resolvi trazê-los aqui a vocês, não é? Ah, as referências são essas que aí estão, os autores principais são esses, mas o nome dos dois iniciais parece ser nome mais francês, mas na verdade eles trabalham em Londres, no King's College, e o terceiro é um italiano que trabalha lá em Milão, mas há um número grande de autores, conforme eu vou demonstrar logo em seguida. E a ideia foi realmente escrever sobre depressão de um ponto de vista diferente. A começar, eles falam que fizeram uma revisão ascendente. O que é isso? Eles começaram da experiência vivencial,
de alguém que passou ou está passando por depressão. E, a partir daí, tentaram tirar algumas conclusões. Então, é uma reversão ascendente, parte lá de baixo e vem crescendo. Uma outra característica interessante desse artigo, desse trabalho, é que eles enfatizaram muito o que eles chamaram de especialistas experientes. Isso quer dizer, aqueles que já viveram depressão, têm experiência por vivência própria, e não por ouvir dizer, não por estudo teórico, mas são especialistas porque vivenciaram, estão vivenciando a situação. Então, são eles que têm a palavra mais clara, mais convincente, não é? E, claro, aliaram a isso a participação de profissionais acadêmicos que trazem uma ilustração, um conhecimento teórico, as fundamentações que a ciência tem descoberto a partir dos estudos nessa área. E, portanto, é um trabalho em parceria. E isso me pareceu extremamente novo. Eu mesmo já fiz várias palestras sobre depressão, a partir da própria Faculdade de Medicina, né, que fui professor há 34 anos, dando aula sobre, falando sobre depressão para alunos da graduação, para alunos da pós-graduação, não só médicos, mas também da enfermagem, da bioquímica, de outras áreas da saúde, serviço social, psicologia, né? Então, mas quando me veio às mãos esse artigo, eu tive essa sensação de que o alcance é muito maior. E eu espero que vocês concordem comigo ao final. E será muito bom receber o feedback de vocês também. Nesse trabalho, então, que está publicado nessa revista que eu estou apresentando, estão listados 28 autores, entre profissionais acadêmicos e especialistas experientes, que foram rolados como autores do trabalho, porque assim o é, né? Assim o foi. 39 instituições foram envolvidas, porque além da investigação com pessoas, foram atrás de centros de pesquisa que se dedicam sobre o tema da depressão, mas também associações de pacientes, associações de familiares, que já têm uma bagagem acumulada de conhecimentos muito significativos, porque são vivenciais, como eu disse, não é? O trabalho elenca 137 referências bibliográficas, sendo que 12 dessas referências são publicações leigas. Por exemplo, Uma Confissão, de Leon Tolstói, um trabalho que eu acho que todo cristão, todo profissional cristão, especialmente porque Tolstói era um cristão ortodoxo russo, não é? E depois de escrever as magníficas obras literárias que ele deixou, ele entra numa crise existencial, uma crise de fé e questiona a sua vida, os seus propósitos, chega a ruminar quanto ao suicídio. Isso tudo ele escreve nesse livro, que está já traduzido para o português. Então, essa é uma dessas 12 publicações leigas que fazem parte da bibliografia desse trabalho. Uma outra, uma outra citação leiga é aquele livro que se difundiu muito recentemente, chamado O Demônio do Meio-Dia. Não sei se já leram, mas é um trabalho alentado de um jornalista norte-americano que passou pela experiência da depressão e foi atrás, investigando jornalisticamente a respeito do tema. Então, a leitura é muito palatável, é facilmente absorvida por pessoas não profissionais. E Andrew Solomon é o nome do jornalista americano. E é um livro que está nos catálogos das principais livrarias aqui no Brasil, já traduzido. Então, tudo isso enriquece muito essa publicação a que eu me refiro, porque traz essas contribuições de pessoas gabaritadas pela vivência da depressão. E, portanto, são pessoas que têm muito a contribuir, e isso foi levado a sério na elaboração dessa publicação que aqui a gente tem à mão.
Vamos então às vivências que foram descritas por quem passa por uma situação de depressão. Bom, em primeiro lugar, a depressão é uma condição ligada à vida afetiva. Isso é sabido, não é? Quando se fala em depressão, a gente está se referindo à depressão do humor, e entendendo o humor por aquela condição afetiva basal que meia a vida de cada um de nós, não é? Por exemplo, quando encontro alguém numa segunda-feira, às 8 horas da manhã, e pergunto: e aí, como está? A pessoa responde dando o seu tom afetivo, o seu tom de humor. Ah, hoje eu não estou bem, não. Humor rebaixado. Ah, que beleza, segunda-feira, né? Estamos começando mais uma semana. Opa, humor elevado. Essa condição afetiva basal, que se chama de humor, é o que caracteriza a depressão. Quando a gente fala em depressão, em saúde mental, você está se referindo à depressão do humor, né, especificamente. E a partir daí, outras alterações vão se manifestando. Então, as alterações das emoções caracterizam a depressão fundamentalmente, são essa tristeza, mas não é uma tristeza comum. A tristeza que caracteriza uma depressão é uma tristeza profunda, arraigada, que pesa no corpo, como nós vamos ver, que pesa na vida, como nós vamos ver. Não é apenas uma situação passageira de uma tristeza circunstancial. Não é? Apatia seria um outro termo adequado nesse momento para descrever o que se passa no lado emocional da depressão. Mas impressionante como é que isso não foi tão destacado pelas pessoas que passaram, experimentaram pela depressão. Ficou evidente que o ser humano é um ser integral. Nada se dá a compartilhar isoladamente. O que se passa no campo afetivo nos afeta integralmente. A vida física, a vida emocional, a vida espiritual, todos são afetados por todas as vivências que nós passamos. O Marcelo fez referência a uma pequena cirurgia que eu me submeti essa semana. Quarta-feira eu fiz uma cirurgia para substituição do cristalino da vista esquerda. Essa cirurgia da catarata, como é conhecida. A cirurgia é aparentemente, em princípio, simples. Hoje a tecnologia é muito grande, aparelhos de raio laser que fazem o corte, que fragmentam o cristalino para que ele saia com mais facilidade. Enfim, é uma cirurgia muito difundida, provavelmente alguns de vocês já passaram ou vão passar, porque à medida que a vida prolonga, o cristalino embaça e a gente precisa substituí-lo, né? Graças a Deus existe recurso para substituí-lo, né? Mas então, uma coisa simples, mas me afetou. Eu esperei o dia seguinte, Marcelo, para te dizer se eu ia poder estar hoje ou não. Não sei, pode haver um imprevisto, pode haver uma surpresa, pode haver um acidente, tudo é possível. E isso nos afeta profundamente. Orei com mais intensidade, preparei-me emocionalmente, organizei a minha vida minimamente, enfim. Qualquer experiência, seja física, emocional ou espiritual, repercute em toda a extensão da nossa vida. Nós somos seres integrais, integrados. Então, a começar das alterações emocionais, a experiência da depressão traz algumas coisas muito sugestivas. Por exemplo, as alterações no corpo. É marcante. Quem lida e quem passou por depressão sabe disso. O corpo é dominado por sensações negativas. O corpo é pesado. Aquele corpo leve, espontâneo, silencioso, porque o corpo saudável é um corpo silencioso, não é? Nós nem nos damos conta do que está se passando aqui dentro, os processos digestivos estão correndo, a circulação do sangue está correndo, as microcirculações do cérebro estão em atividade, os neurohormônios estão sendo sintetizados e liberados, mas isso tudo é silencioso, eu não me atento para isso. Mas quando acontece alguma coisa, quando eu estou passando por uma situação de doença, como depressão, por exemplo, as sensações são negativas, o corpo parece pesado,
o corpo parece dolorido, o corpo não tem aquele vigor, aquela vitalidade, não é? Está aí dolorido, pesado, sem energia, o corpo sem energia. Isso é muito chamativo, não é? E parece que é uma ruptura, naquela integração que falávamos, parece que é uma ruptura. A mente pensa umas coisas, o corpo sente outras, o mundo parece estranho. Como é complexa a vivência da depressão? Então, esse é um mundo subjetivo que foi sendo descrito, sobretudo a partir das pessoas que vivenciam ou vivenciaram a depressão. Alterações do si mesmo. Nós temos muito clara a consciência da nossa identidade, da nossa motilidade, da nossa individualidade, dos nossos limites. Mas isso se turba durante a situação da depressão. Nós mesmos parecemos sem sentido, sem propósito, a vida parece sem esperança, há um descompasso entre o passado e o estado atual. O que eu era, eu não sou mais. O que eu estou vivendo agora não me define. A minha história é outra, mas agora eu sou dominado por algo pesado, estranho, que me domina, não é? O sentimento é de estar encarcerado, contido, sem controle dos pensamentos, e nós vamos ver que esses pensamentos tendem a ser pensamentos negativos, não é? Obviamente, e sem interação com as pessoas, com o mundo. As relações ficam também muito turbadas. Mundo subjetivo da depressão. Não é uma teoria o que os teóricos descrevem, o que os livros que são para a instrução dos profissionais, não é? Trazem categorias de diagnóstico, critérios diagnósticos, que não foram o foco desse trabalho em questão, porque priorizaram aquilo que é a vivência subjetiva da depressão. As alterações ainda de si mesmo, sentimento de vazio, não existência. Alguns pacientes graves chegam a nos dizer: eu já morri, eu não existo. Eu já ouvi isso algumas vezes. Minha vida já acabou, não tem futuro, não tem perspectiva. A sensação é de arrasamento, sensação de estar anestesiado, os sentimentos, as emoções, o que passa em volta, a criança, o netinho, o amigo, já não conta, a leitura da palavra de Deus já não impacta, um sentimento de estar anestesiado para tudo que vem, que pode ser positivo, não é? A sensação de estar morto, morto. Eu morri, eu não sou mais aquele que sempre fui. A minha história acabou. Agora o que eu estou vivendo é outra coisa, não é? E, inevitavelmente, a experiência da depressão traz pensamentos relativos à morte. É inevitável, um sentimento de mal-estar tão grande, com falta de perspectiva tão grande. A ideia de morte domina a pessoa com depressão. E muitas vezes essa possibilidade de morte vai servir como uma possibilidade de escape. Alguns pacientes nos falam claramente: não é que eu queira morrer, mas seria uma saída. É a saída que eu estou enxergando. Outros dizem: eu não tenho coragem de atentar contra mim, mas se Deus me levasse, seria bom. Se Deus me levasse, seria bom. Meus queridos, a vivência de quem passa por depressão é muito pesada. E eu já sabia, por ouvir isso há mais de 50 anos, mas agora esse trabalho colocou diante de mim descrições patentes. E isso ficou cada vez mais convincente para mim. Como é penoso, como os nossos clientes, como os nossos amigos, como os nossos irmãos de fé que passam por depressão estão sofrendo. Ainda o mundo subjetivo da depressão, alterações da vivência do tempo. Há muito
e se fala nisso, há autores muito interessantes que falam nisso. Um psiquiatra suíço, Irving Strauss, se deteve sobre isso, tem um trabalho extenso sobre a vivência do tempo na depressão. Eu fiz uma síntese, um artigo, uma apresentação num dos congressos CPPC há muitos anos, destacando essa questão, como que a experiência da depressão altera a vivência do tempo. E os autores mais de fundo fenomenológicos, existencialistas, detiveram e detêm muito nisso, não é? E aqui ficou, sobretudo, saliente também na vivência das pessoas. A descrição é essa, que os ritmos biológicos se alteram completamente. A começar, por exemplo, do sono. Nós temos uma sequência, né? Vigília e sono, que é um ritmo biológico, que é extremamente importante para a saúde. É um indicador de saúde. Ter um ritmo biológico, vigília e sono adequado, é indicador de saúde. Quando acontece algo diferente, chama atenção e deve despertar interesse. O que está acontecendo? Não é? O sono é uma das coisas que primeiro se alteram na vivência da depressão. Pensa perder sono, ficar de madrugada, acordado e ruminando pensamentos negativos, sem saber o que eu vou fazer no dia seguinte. E a gente chega a alertar nisso. Né? Infelizmente, muitos pacientes têm o que a gente chama de depressão recorrente, quer dizer, uma pendência pessoal, de origem até familiar, genética, não é? Pessoas que têm tendência a periodicamente passar por uma experiência de depressão. E um dos alertas que a gente faz é esse: olha, preste atenção, quando houver alteração de sono, corra e me dê notícia. Se o sono alterar, alguma coisa já está acontecendo diferente. Pode ser uma alteração passageira, por uma preocupação circunstancial, mas pode ser já indício de que uma nova crise de depressão venha se aproximando. Então, o ritmo biológico é uma coisa muito importante e a gente devia prezar mais, não é? O homem civilizado acha que ele domina tudo isso com muita facilidade, não é? Nós temos pessoas que trabalham em turno e alternam turnos. Uma hora estão trabalhando de dia, outra hora estão trabalhando à noite. Isso confunde profundamente o ritmo biológico nas condições internas do organismo. É muito indicado que se tenha um horário para dormir mais ou menos regular, que haja um preparativo, uma meia hora, uns 40 minutos antes de ir para a cama, já atenuar o ritmo, já aliviar as pressões, já desligar a telinha, porque aquela luminosidade da telinha impregna as nossas retinas, estimula o nosso cérebro e a gente fica atordoado. Televisão no quarto não é indicado. Ir para a cama com o celular do lado ou tablet não faz bem para a saúde. Coisa que a gente já sabe, mas é preferível acordar cedo, acompanhando o ritmo do sol e da lua, né? A noite, o dia. É preferível deitar mais cedo e acordar mais cedo, é mais saudável, é mais de acordo com a estrutura do universo, da natureza à nossa volta. A gente rompe muito com isso e por isso padece, né? A gente sofre com isso e uma das causas de depressão pode estar sendo essa para a nossa civilização, para a nossa cultura. Mas na depressão, seguramente, os ritmos biológicos se alteram. O sono, a questão da digestão, alimentação, digestão, isso tudo é muito, muito alterado. A questão da sexualidade, seguramente, com aquela disposição afetiva, com aquelas alterações subjetivas da corporalidade, vivenciar, ter até interesse para sexo, passa a ser
absurdo, desconsiderado, não vem ao caso, não, não tenho condição, é o que as pessoas dizem, né? E, e acaba sendo que também o desempenho sexual não é satisfatório. Se a pessoa insiste e tenta manter a prática sexual, o desempenho não será satisfatório. Então, alterações dos ritmos biológicos. Além disso, o passado para o depressivo, ele é opressor. Ele não vê positivamente tudo que ele fez até agora. Ele tem o sentimento de culpa, coisas passadas, insignificantes, que se perderam, que foram já consolidadas, superadas, voltam com o peso arrasador de culpa, de acusação, né? Necessidade de novos depoimentos, novas confissões, que já, coisas já superadas, mas que vêm de uma forma opressora para a pessoa. O passado é opressor. A pessoa tende a avaliar todo o seu desempenho até então como um arraso, um fracasso, visto de uma forma negativa. Por outro lado, o presente está estagnado. O presente do depressivo é extremamente amorfo. Ele não tem força, ele não tem disposição. Então, o presente está estagnado. E o futuro, impossível, inexiste. Não consegue enxergar a luz no fim do túnel, como a gente brinca e fala, né? Quando a pessoa começa a enxergar uma luz ao fim do túnel, alguns pacientes falam isso espontaneamente. Ah, doutor, eu já estou enxergando uma luzinha no fim do túnel. Que bom! É sinal de que algum alento está chegando, né? Mas então essa vivência subjetiva, a vivência do tempo, é extremamente importante e marcante no caso da depressão. Ainda o mundo subjetivo da depressão, as alterações interpessoais estão todas comprometidas, não é? A pessoa sente uma incapacidade de comunicação, ele não tem vontade de sorrir, ele não tem vontade de ver televisão, ele não tem vontade de ler livros. Até a Bíblia fica difícil, porque faz parte desse conjunto das disposições humanas que estão comprometidas, né? Falar com o vizinho, falar com um amigo, atender um telefone, a pessoa foge disso, esconde-se, não quer correr risco nenhum de ser confrontado ou mal entendido ou se expor, né? Incapacidade de comunicação, não há disposição para o diálogo, não há disposição para a fala, não há energia para. Eu já enfrentei pacientes que passaram 2, 3, 4 consultas sem me dizer uma palavra. Uma palavra. Sentavam à minha frente, sozinhos, porque é outra coisa que eu prezo, atendo sempre a pessoa individualmente. O familiar espera um pouquinho, depois eu chamo o familiar. Sentado à minha frente, 40, 45 minutos, em silêncio absoluto. Mal me olhando, da maior parte das vezes de cabeça baixa, olhando para o chão, para os pés, próprios pés, sem dizer uma palavra. E eu insistindo, né? Eu insistindo. Então, seu fulano, então, senhora fulana, você deve estar muito sofrido, não é? A senhora deve estar passando uma dor muito grande, não é? Deve estar difícil realmente falar, não é? Mas estou aqui para ouvir, estou à sua disposição. Quem sabe um pouquinho, simplificando as perguntas para aquelas questões básicas, né? Isso me faz lembrar uma paciente aí de perto de vocês, uma paciente uruguaia que veio a mim há anos atrás, me marcou muito. E sentou-se à minha frente dessa maneira. Uma senhora, a filha casou-se com um brasileiro, era a única filha, e esse brasileiro era um agrônomo, viajava por muitos lugares, veio trabalhar aqui na região de Juiz de Fora e a senhora, no caso a sogra, né, desse agrônomo, estava doente, gravemente depressiva e veio até mim. E eu pude acompanhá-la durante pelo menos 3, 4 sessões dessa maneira. Estava muito curioso, porque vocês sabem que os uruguaios são muito ateus, não é?
há um índice de ateísmo muito grande entre os uruguaios. Um fenômeno que eu nunca me detive, mas provavelmente vocês aí do Sul já mapearam isso melhor. Mas me chamou a atenção, porque na conversa com os familiares, alguém me disse discretamente de que lá no Uruguai ela estudou na escola americana. É uma pessoa culta, estudou na escola americana. E vocês sabem, a escola americana é uma escola batista. E já ficou aquilo na minha mente. Essa mulher ouviu falar do Evangelho. Mas eu não sabia, porque ela não falava nada. Até que lá pela terceira ou quarta sessão, de tanto eu insistir, ela disse assim: The Lord is my shepherd. Uau! Foi a primeira palavra que ela me disse. The Lord is my shepherd. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. Uau! Eu renobrei as orações e a minha dedicação àquela mulher. Foi notável. Ela melhorou tremendamente. Isso abriu caminho para melhora, vocês imaginam isso. Ela, naquela profunda depressão, conseguir fazer um apelo a Deus, ao Deus que ela aprendeu quando menina, adolescente, lá na escola americana, em Montevidéu. Olha que coisa maravilhosa. Isso eu nunca mais esqueci. E acompanhei, ela melhorou, teve outras crises de depressão, ela padecia dessa forma de depressão recorrente, né? Acompanhei até falecer. Uma coisa rara que acontece, mas eu tive uma proximidade muito grande para com ela. Ela foi depois para um asilo de idosos, aqui mesmo, e eu continuei acompanhando. E quando ela faleceu, as pessoas lá do asilo me chamaram. E eu, que nunca faço isso, pude fazer uma constatação de óbito e um atestado de óbito, dos raríssimos que eu fiz. Foi dessa mulher. E com muita emoção, porque eu senti que no íntimo do seu coração, mesmo que ela não professasse, não tinha uma, uma vivência evangélica como a gente conhece, e nem religiosa, nem católica, ela não teve, nunca desenvolveu. Nesse asilo de idosos, era um asilo católico, as irmãs que dirigiam, com certeza tiveram aproximação religiosa com ela, mas essa confissão de fé que ela fez no meio de uma profunda depressão me marcou. E eu acredito que isso foi percebido por Deus, né? O Senhor era o seu pastor. Pronto. Quem vai dizer que não? Mas tudo isso nos mostra a complexidade das interações pessoais no meio de uma depressão, quanto mais intensa, pior. Claro, existem graus. O caso dessa senhora é uma depressão extrema, a gente chama de depressão melancólica, porque é daquela que impactante, paralisante, não é? Nem sempre é assim, graças a Deus, mas pode chegar a esse ponto. Incapacidade de comunicação, sentimento de isolamento, distanciamento, maior percepção de estigmas e preconceitos. Isso é muito interessante, porque isso foi relatado pelas pessoas. Aquelas pessoas que padeciam, e sobretudo as minorias étnicas, raciais, religiosas, as pessoas descreveram nesse artigo que nós estamos nos embasando, de que o padecimento era muito melhor, porque a percepção era muito maior. Eles estavam muito mais aguçados em perceber quando havia uma manifestação de preconceito, uma palavra tendenciosa, estigmatizante. Preciso cuidado muito grande, não é? O sofrimento é muito sensível, muito profundo. Bom, a partir dessa descrição, os autores desse artigo que nós estamos baseando buscaram a compreensão. Como é que essas pessoas entendiam a origem da depressão? O que é, afinal, essa história da depressão? E aí foi muito interessante encontrar impressões contrastantes, até opostas.
Uma delas é o modelo biomédico tradicional. Na nossa civilização ocidental, marcada pela cultura científica, hoje está disseminado o modelo que a gente chama médico, biomédico, não é? É aquele modelo que entende que depressão é causada por genética, é causada por alterações constitucionais das estruturas encefálicas, sobretudo a questão dos neurohormônios, né? Serotonina, dopamina, eh, noradrenalina. Essa dinâmica biológica que hoje está já bem desvendada no campo da depressão, nos convence muito. E nós que temos esse viés biomédico, científico, damos muito valor a isso. Mas isso não é unânime entre as pessoas. Isso não é unânime entre as pessoas. E o trabalho feito mostra que não são só as pessoas ingênuas, simples, das subculturas periféricas, que têm outras compreensões. Não, em todo mundo. Esse trabalho, eu não enfatizei isso no começo, mas posso fazê-lo agora, ele fez uma análise global, 4 continentes, representantes e experts em 4 continentes contribuíram para que esse trabalho fosse desenvolvido. Então, essa compreensão da depressão não é só coisa aqui das nossas pessoas incultas. Pelo mundo afora, correm ainda paralelamente esses outros entendimentos, que na hora de atender, na hora de aproximar, na hora de buscar ajudar, é preciso que a gente tenha isso em conta. Por exemplo, a compreensão religiosa é muito dominante. A gente acha que é coisa de Brasil, né? Da população brasileira, que é muito mística, a nossa influência luso-espanhola, não é? Ibérica, nós somos muito ligados à questão religiosa, ou se não são os nossos irmãos pentecostais, que falam muito influência de espíritos, ou pastores mais conservadores, fundamentalistas, que impõem uma ideia de pecado. Não, não é, isso não é invenção nossa, não. Isso corre a cabeça das pessoas pelo mundo afora. Claro que na África, numa cultura não cristã, não ainda impregnada do cristianismo, a compreensão dos espíritos é outra, não é? São seres, espíritos de mortos, não é? Influências de várias naturezas, diabólicas, tudo que vem impregnar a mente das pessoas. A compreensão religiosa corre paralela com essa compreensão científica. Muitos acham que, entre os que estavam sofrendo de depressão, que depressão é coisa de pessoa abastada, de rico, pobre, é frescuragem passar por isso. A gente critica, mas isso está ainda na mente das pessoas e talvez vai ficar sempre, não é? Que é coisa de fraqueza, que é falta de força de vontade. Isso fica explícito em muito pastor que fala isso, às vezes, de púlpito, ou insinua isso quando a pessoa vai a um aconselhamento, não é? Não, meu irmão, precisa mais força de vontade, precisa ler mais a Bíblia, precisa. Questões interpessoais, não é? Olha a cultura umbandista muito forte no Brasil e muito forte no Rio Grande do Sul, hein? Me surpreendi quando fui aí e soube disso. Como é que espiritismo é forte no Rio Grande do Sul? Como pode um país, um estado culto? Mas como é que essas coisas correm paralelas, percebem? Como é que as pessoas acham que despacho da encruzilhada causa a depressão? Serviço espiritual feito, trabalhos feitos para prejudicar as pessoas, afetam, ou até para essas coisas atmosféricas, pessoas que acham que são fases da Lua, que são astros, que são o zodíaco, tem todo esse entendimento paralelo. Isso, esse capítulo me serviu para mostrar como é que é complexo ajudar a pessoa. E hoje, entre os profissionais de saúde aqui no Brasil, mesmo tem essa cultura da medicina integrativa. Vocês já viram falar isso, né? Eu sou terapeuta integrativo. Isso significa que eu lido com essas abordagens todas e outras mais, né? Então,
é preciso saber isso, que o nosso cliente que vem ao consultório e recebe uma orientação médica ou psicológica ou profissional, ele vai buscar outras explicações também, ele vai buscar outros recursos. E a gente não pode cercear necessariamente, né? Pode talvez orientar, tentar ajudar, dar uma direção, mas respeitar. Primeiro aspecto para com o paciente é o respeito, né? Se ele quer buscar outra alternativa, se ele quer usar outro recurso não reconhecido pela medicina, hoje o Ministério da Saúde no Brasil reconhece 28 formas de terapêuticas alternativas. Vocês sabem disso, né? Foi muito criticado quando foi lançado, porque alguns evangélicos ficaram com raiva, porque lá cita os terreiros de Macumba como estruturas terapêuticas disponíveis para a população. É o mundo plural e diversificado que nós estamos. Mas na cabeça das pessoas passa-se isso. Eu achei muito interessante pontuar isso para vocês também. E já caminhando então para um final. E que falar sobre a recuperação? O que as pessoas entendem por recuperação? O que significa recuperação para quem passa pela depressão? Não é aquela escala de Hamilton como os técnicos profissionais da saúde costumam buscar, né? Ah, tantos pontos na escala, a pessoa já melhorou, já está a caminho da melhor. Não é isso. Esse trabalho quis buscar o que é a vivência das pessoas. O que é recuperação para quem passa por essa situação. Então, é a percepção subjetiva da recuperação. E uma coisa que ficou muito evidente é isso: todos reconhecem que é uma jornada. A melhora não acontece de estalo, ela é surpreendente, variável, cheia de dificuldades, percalços, idas e vindas. A gente costuma mostrar para o paciente como um gráfico: olha, a melhora não é linear. Isso eu falo muito e todo profissional fala. A melhora tem altos e baixos, tem picos e vidas e vindas. Não se desanime, você está no caminho da melhora. Decaiu um pouco agora, mas vai melhorar ainda mais. Então, essa é a nossa visão. E os pacientes reconhecem isso. É uma jornada, a melhora é uma jornada, ela é variável de pessoa para pessoa, não há um padrão, ela é cheia de dificuldades e traz uma impregnação dessa sensação de vulnerabilidade. Pessoa que se recupera, está se recuperando da depressão, tem essa sensação de vulnerabilidade. Meu Deus, que coisa! E se eu cair de novo? E se eu recair? E se eu piorar? Não é? A questão da necessidade de ajuda, a maioria das pessoas reconhece que precisa de ajuda, mas isso é ambivalente, uma coisa muito interessante. Esse trabalho também mostra como é que há uma dualidade, o querer e não querer. Querer, mas encontrar dificuldades, né? Por exemplo, os psicofármacos. Hoje são disseminados, né? A ideia corrente no meio científico é que existem remédios para depressão, então a pessoa deve tomá-lo. Os pacientes, ajuda, mas, né, não é só isso. Ah, mas e se trouxer dependência? Sempre tem uma interrogação, né? E se eu ficar dependente deles para o resto da vida? Né? E se trouxer algum efeito colateral? E sempre traz, né? Porque todo remédio, eu costumo dizer, todo remédio remedeia, né? Tem efeitos colaterais, né? Mas a gente procura otimizar aquele medicamento mais indicado para aquela pessoa, e hoje tem estudos genéticos tentando mostrar isso, formulações específicas de acordo com a predisposição genética da pessoa. Então, aquela pessoa que tem uma metabolização de serotonina mais intensa, ela precisa receber doses maiores de um antidepressivo que atue na serotonina. Algum que tem uma predisposição genética para não responder à serotonina e sim à dopamina, precisa se escolher um outro tipo. Ainda não chegou a esse ponto na prática, isso é pesquisa ainda. Mas vocês vejam para onde que as coisas estão. Mas na clínica a gente faz. Uma depressão mais apática, a gente escolhe um tipo de medicação.
uma depressão mais ansiosa, mais inquietação, a gente escolhe um outro tipo de medicação. Mas nunca tem uma certeza absoluta. É sempre aquela jornada com idas e vindas. Às vezes tem que trocar o remédio, adaptar a dose. É uma caminhada. Enfim, os pacientes percebem isso, isso ficou claro no trabalho. Mesma coisa em relação à psicoterapia. Psicoterapia é ótimo quando a pessoa consegue falar e ter alguém para ouvir. Os pacientes falam isso. Mas e se essa pessoa não me compreender? E se eu estiver me expondo mais? Vocês sabem que psicoterapia gera esse tipo de inquietação, né? E se a pessoa contrariar aquela minha estrutura de crença que eu tenho por trás do meu entendimento da depressão, não é? Terapia ocupacional tem sido muito destacado e os pacientes mostraram que é muito útil, não só pelo feita tecnicamente por um profissional, terapeuta ocupacional, mas ocupação, atividade, faz bem para a depressão. Os pacientes valorizaram isso muito. Quando eu consegui, Jesus falava isso: olhe os lírios do campo, olhe os pássaros, aproxime-se da natureza, façam, quase que ele falava, né? Façam caminhada, de preferência à luz do sol, porque o sol ativa os neurohormônios, né? Coisas que a gente vai incorporando que hoje são de conhecimento. Intervenções sociais, grupais, podem ser úteis, ajuda de familiares e amigos, apoio espiritual, religioso, as pessoas valorizam muito isso, com toda ambivalência, não é? Porque tem, hoje fala-se muito em coping religioso espiritual. Vocês espiritual religioso, coping espiritual religioso. Vocês já ouviram falar muito isso, e quando se fala de depressão, fala-se muito isso, não é? É importante que a pessoa use estratégias de recuperação positivas, e a religião oferece muito isso, recursos positivos. Mas pode oferecer também uma influência religiosa negativa, quando, por exemplo, um líder é invasivo, quando o líder desrespeita os outros recursos de tratamento, manda parar com remédio, jogar tudo fora, acaba complicando mais do que ajudando, não é? Então, essa percepção subjetiva da recuperação e perguntas que vão surgindo nessa caminhada da recuperação. O que é recuperar? É voltar ao que eu era antes? Ou posso experimentar profunda mudança pessoal para melhor? Pode ser para pior também. Às vezes, depressão não tem volta. Tem depressão que cronifica. Mas não é a maioria, graças a Deus, né? Mas essas perguntas que aparecem quando a recuperação está em marcha. Vou voltar ao que era antes? Vou estabelecer um novo projeto de vida? Muito bom quando a pessoa faz novos propósitos, não é? Preciso melhorar nisso, naquilo. Eu descuidei da minha saúde, eu não fiz atividade física, eu descuidei dos meus relacionamentos, eu me afastei da igreja, não descuidei da comunhão. Isso é ótimo, que a pessoa recupere da depressão com uma perspectiva nova, não é? Mas o levantamento que foi feito mostra que isso é imprevisível, infelizmente. A depressão é uma experiência humana única e a gente nunca sabe o que vai dar lá na frente. É um risco. Como a vida, né? Viver é arriscado, experimentar uma depressão também o é. Como aconteceu aí no Rio Grande do Sul, né? Depois de uma tragédia dessa, o povo tornou-se mais crente, mais temente a Deus, mais reverente, fez uma reflexão sobre a questão da corrupção na política, das despesas públicas que são mal administradas. Será que vai haver uma conscientização, uma tomada de rumo assim positiva? Alguns, talvez, né? E graças a Deus que sim, né? Porque a graça de Deus está presente, está agindo até nas tragédias, né? Deus tem o seu caminho no meio da tempestade, né? Mas, de qualquer forma, ficou claro e fica claro que a depressão é um modo diferente de estar no mundo. E as pessoas
são impactadas por isso. Não é alguma coisa que passe ileso. E, de qualquer forma, é muito importante que o bem-estar seja recuperado. Alguma sensação de bem-estar, algum silêncio interior, como eu disse, né? Alguma experiência saudável de vida é necessária para a nossa subsistência. Bom, finalizando então, questões que ficam, não é? Qual a real natureza das emoções e sentimentos? Como é que emoções e sentimentos mudam de uma hora para outra? Inexplicavelmente. A gente sabe um pouco da bioquímica disso, da fundamentação genética disso, da predisposição de personalidades, né? A gente sabe aquelas classificações clássicas, né? Personalidades melancólicas são mais propensas à depressão, mas outras também, as ciclotímicas, que uma hora estão lá em cima, depois vem cá embaixo, né? Se ficam exageradamente otimistas, uma hora vão cair, né? Qual é a real natureza das emoções e sentimentos humanos? Afinal, o que é ser humano? A depressão coloca isso diante da gente. Como que somos vulneráveis, frágeis? O que é ter esperança? Como é que desaparece de uma hora para outra? O que é acreditar em algo, ter fé, que também fica comprometido com a depressão? Eu falo, costumo dizer aos meus clientes que me reclamam: eu não consigo orar, doutor. Nem orar, nem ler a Bíblia, eu não aguento, não suporto. Não consigo nem falar com Deus. Eu falei, meu filho, meu irmão, não se preocupe. Deus já te conhece. Você é dele. Para o mínimo. Meu Senhor, meu Deus. Pronto. Estou nas suas mãos. Senhor, cuida de mim. Pronto. Tudo quanto é possível, né? Aquelas longas orações, aquele longo período de meditação diária que a gente recomenda, a gente procura praticar, nesses momentos fica impossível, né? Mas o que é realmente crer? O que é realmente confiar? O que é... Estamos aprendendo, né? Estamos aprendendo. E parece que a experiência da depressão subverte tudo isso, embaraça tudo isso, e quando a recuperação precisa de uma nova ordenação. O trabalho pastoral aí é muito importante, né? Nessa fase de recuperar, de reintegrar na comunidade de fé, reintegrar-se na vivência da fé pessoal. Enfim, algumas possíveis conclusões. Complexidade das vivências da depressão. Uma situação muito complexa. Não dá para simplificar. É falta de fé. É falta de trabalho. É falta de vergonha. É falta de vontade. Não dá para simplificar. É bioquímica cerebral. Não dá para simplificar. Eu fico irritado com meus colegas que acreditam nisso. E alguns já disseram, já ouvi isso. A questão de depressão é questão de regulagem. Regulagem. Olha que visão mecanicista do ser humano. Ela é um parafuso que você vai, se aumenta a dopamina, diminui serotonina, quer dizer, aumenta a serotonina, regula com glutamato. É uma visão muito simplista, que acontece no meio religioso e que acontece no meio científico também. O que fica evidente num trabalho como esse que estamos vendo é a complexidade das vivências da depressão. Não dá para generalizar, não dá para simplificar, não dá para tratar com banalidade. Necessidade de uma visão integrada do ser humano. Sim, fica evidente. A depressão atinge o ser humano como um todo. A recuperação precisa ser feita como um todo. E isso mostra, mais uma vez, que o ser humano é um ser integrado, maravilhosamente criado por Deus, né? Mas que está exposto a mil situações pelas misérias da condição humana. A depressão é um desafio para a empatia, porque muitas pessoas têm muita dificuldade de se colocar naquele lugar e sentir a dor do outro. Não é fácil. Precisa de sensibilidade humana, sutileza nas relações, na aproximação. Tolerância com as compreensões culturais. Ficou evidente, mais uma vez, que não é só coisa do Brasil, não é só coisa dos irmãos neopentecostais. Acontece no mundo todo, que a compreensão cultural da depressão varia. E é complexa, é múltipla. E, às vezes, coexistem.
né? Oportunidade para um trabalho integrado, sim, profissionais de saúde, familiares, profissionais das áreas de ajuda e profissionais, pessoas ligadas à área religiosa, sim, trabalho integrado. E uma postura de humildade, porque nenhum de nós detém todo o saber, todo o conhecimento, toda a segurança para se apresentar como onipotente diante de uma situação tão dolorosa, tão penosa como é. O trabalho, curiosamente, esse trabalho escrito, curiosamente, cita um psiquiatra inglês, Ronald Lang, que é muito contestado, é um chamado psiquiatra da antipsiquiatria, né? É um crítico da psiquiatria, um psiquiatra que é muito crítico da psiquiatria. Mas talvez de propósito, né? Eles buscaram uma frase dele que achei muito interessante, eu coloco aqui para vocês. E ele diz assim: ajuda as pessoas começa a partir de uma relação com o próximo enquanto pessoa. Você como pessoa e você vendo a ele como pessoa. Porque fora disso, para tratar a depressão, nada feito. E prossegue até uma compreensão do outro, se possível, né? Com a nossa limitação, a nossa compreensão limitada, mas sempre como pessoa. Nós estamos lidando com gente, nós estamos lidando com ser humano, nós estamos lidando com criatura na imagem e semelhança de Deus, sofrendo muito. E é preciso que nós nos aproximemos com essa atitude humilde, com a atitude de pessoa. E falando em pessoa, eu busquei, para terminar, essa aqui já não é do trabalho escrito, é minha contribuição, uma frase de Paul Tournier, que é um autor que eu gosto muito e que vocês sabem, é um autor cristão, um médico suíço, que tem vários livros aqui em português, em espanhol, e que propôs e que propugnou o que ele chamou de medicina da pessoa, a dignidade da pessoa humana acima de tudo. Deus como pessoa, a Trindade, né? E a pessoa humana como derivada, criada por Deus, deve ser o alvo da nossa preocupação. E essa frase dele é muito bonita, eu achei por bem colocá-la aqui. A pessoa é uma realidade espiritual, misteriosa, misteriosamente ligada a Deus, misteriosamente ligada ao outro. Nós sentimos esses laços nas horas privilegiadas, quando ressurge novamente uma corrente de vida. A depressão rompe essa corrente de vida. Quando ressurge, é muito bonito ver alguém em recuperação. Quando ressurge uma corrente de vida que rompe o cerco mortal do personagem, aquela figura estática, vazia, impessoal, que manifesta a sua liberdade e que instaura o amor. Tournier era um apaixonado pelo Evangelho, por Jesus, pelo Evangelho da graça, e não pelo Evangelho da culpa, né? O livro mais conhecido dele no Brasil é exatamente esse, chama-se Culpa e Graça, uma análise do Evangelho da culpa diante do Evangelho da graça de Deus. Para os depressivos, irmão, só o Evangelho da graça de Deus, o Evangelho da culpa, só vai afundar mais e mais e mais. Enfim, são essas as questões que eu trouxe, me coloco aí à disposição, aí estão meus contatos. Esse artigo que eu me baseei, traduzido, está disponível. Eu fiz escaneei, mandei para o Marcelo. Se alguém tiver interesse de ler o artigo, está disponível. O Marcelo tem liberdade de enviar para quem o solicitar, tá bem? E se eu puder ajudar mais alguma coisa, tanto aqui como depois, por alguma pergunta, estou às ordens. Muito obrigado. Me estendi um pouco, mas espero que tenha sido útil e proveitoso para vocês. O Ministério, como o trabalho dos profissionais de saúde também, extremamente desgastante. O que os profissionais de saúde sofreram na pandemia? Eu recebi clientes também desesperados, né?
com aquelas opções trágicas, né, de ter que definir quem vai ser entubado, quem não vai, quem vai ser mandado para o CTI, quem não vai, tem leito, não tem leito. Meu Deus, e além da toda a polarização política que se passava em torno, né, nas mídias e tudo, vocês estão vivendo uma situação penosíssima, em que as pessoas sofreram perdas, perdas, perdas. E depressão tem muita base na perda, né? Compreensão psicanalítica da depressão tem muito a ver com isso, não é? É luto, é um luto por perdas simbólicas. O que Uhum. ficou para trás aí que não deu certo? Claro que a gente hoje não radicaliza nisso, mas precisa levar isso em conta também, não é? A depressão é uma opção de adoecimento fortemente presente aí no Rio Grande do Sul, com certeza. O estresse pós-traumático é outro, quadro de ansiedade, pânico é outra condição, não é? E vocês, como pastores, não ficam ilesos a isso. Também perderam parentes, provavelmente, perderam bens, provavelmente, não só a si, bens pessoais, familiares, mas da igreja. Eu vi igrejas inundadas, arrasadas. Nós contribuímos aqui para a reedificação, reorganização de igrejas aí no Rio Grande do Sul, não é? E os pastores que perderam sua liberdade, perderam sua autonomia, perderam seu tempo de lazer, tempo de convivência familiar, extremamente penoso. Mas acho importante não cair na vitimização. Ah, coitado de mim, coitado de nós, rio-grandenses, que passamos por uma situação tão dramática. A vitimização não é positiva, não é saudável, e eu diria que não é bíblica. Não é? Não é o melhor caminho. Não vamos, não vamos espiritualizar. Não é o melhor caminho. O que é possível? Estou vendo, eu preciso botar meus limites. Eu preciso ter hora para dormir, eu preciso ter hora para alimentar, eu preciso ter hora para minha família, eu preciso ter hora para meu descanso, eu preciso ter hora para minha atividade física. Eu preciso sobreviver para poder ajudar, continuar ajudando. Senão eu vou sucumbir antes dos meus assistidos. Algumas pessoas falam assim: ah, eu não sei como é que vocês, como psiquiatra, aguentam, né? Depois de passar um dia. Realmente, eu tinha um professor que dizia: depois de ouvir dois, três pacientes depressivos, não há quem não fique depressivo. Mas, graças a Deus, passageiramente, você metaboliza aquilo, põe na mão de Deus e vamos adiante. Uhum. Esse cuidado eu acho que vocês precisam ter. E recorrer à ajuda. Preciso de um profissional, uma revisão física, preciso de um check-up, preciso sim. Tem pastores adoecendo e morrendo precocemente. Preciso ter um orientador físico para fazer uma malhação boa, manter a minha forma física? Preciso sim. Preciso ter uma ajuda psicológica para elaborar melhor as minhas questões emocionais que vieram à tona num contexto, que vêm à tona num momento tão dramático como esse? Sim, preciso. E preciso de apoio espiritual também. Pastor, como profissional de saúde, como médico, costuma ser muito onipotente, né? Achar que ele dá conta de tudo sozinho. Nós precisamos de ajuda uns dos outros. Precisamos de psicoterapia, precisamos de conselheiro, precisamos de acompanhamento. Se for preciso, precisamos de remédio, por que não? Com critério, não usar displicente levianamente. Ah, fulano, você toma esse aí, me dá um para eu tomar. A minha mulher já tomava, eu passei a tomar. Isso é horrível. Isso é horrível. Isso é o que vai fazer você ficar dependente, porque você vai tomar por conta própria, você vai ficar com aquela coisa na cabeça, se devo tomar mais, não devo. Ah, mas foi tão bom, então vou tomar mais um pouquinho só. Vá a algum profissional que te oriente nisso. Não é?